Fala pessoal, Rafael aqui. Saiu mais um capítulo incrível de One Piece e não tem como não comentar sobre. Afinal, os capítulos desse arco estão cada vez melhores e a cada novo lançado, sempre temos mais novidades acerca dos segredos de One Piece. E olha que interessante, eu posso ter acertado alguns palpites que tinha feito em vídeos anteriores neste canal, principalmente sobre o Ragnar. Enquanto todo mundo falava sobre um martelo com a fruta de um esquilo, no meu vídeo eu ia na contramão dessa ideia. Nesse vídeo eu vou fazer algumas conjecturas sobre alguns detalhes desse capítulo que talvez vocês possam não ter visto. A primeira conjectura que eu gostaria de fazer é sobre o Sanji. Logo no começo do capítulo, ele chega onde estão os chapéus de palha, salva Robin e todo o pessoal. Mas logo em seguida, ele olha para o horizonte onde estava o Loki e sente um enorme haki. Ou seja, provavelmente nesta cena, o Oda quis mostrar que o Sanji consegue sentir o haki diferente do Zoro, que até o momento ainda não consegue identificar. Lembram do haki do rei do Shanks em Wano intimidando o Aramaki? O Zoro não o tinha percebido e achou que era mesmo o Mon na sua forma dragão que tinha derrotado o Aramaki. Porém, não dá para saber muito bem se o Sanji percebeu ou não naquela época. Assim como quando aparece o Haki de Joy Boy em Egghead. Pelo menos no mangá, também não dá para saber se o Sanji percebeu o Haki do rei do primeiro pirata. Agora, neste arco de Elbaf, teria o Sanji aprendido de vez a perceber um Haki do rei? Talvez seja ele conscientemente percebendo que consegue, assim como conseguiu sentir o Luffy quando despertou sua fruta Zoan mítica. Muitas pessoas ficaram com raiva dessa cena, pois é como uma interrupção de um momento tão hypado e importante. Mas o Oda fez questão de dar um enfoque nele sentindo a presença do Luffy antes que os outros. O interessante aqui é que ele consegue sentir o Haki do Loki agora na forma dragão, diferente do Luffy que já conseguia sentir a presença do Loki ainda preso. Percebe que esse tema parece ser importante porque todas as vezes que pensamos sobre Sanji e Haki, as coisas parecem fugirem um pouquinho do comum. Eu acredito que a questão do Haki do Rei, especificamente relacionada ao Sanji, vai ser diferente do normal devido à alteração que ele sofreu vinda do seu pai, o Judge. A essência do Sanji mudou, então como ele lida com Haki também vai ser diferente dos outros. Por isso, o Oda escondeu o que o Gaban fala ao Sanji lá no submundo, alguns capítulos atrás. Eu tenho um vídeo muito interessante aqui no canal sobre esses assuntos de Akuma no Mi, alma e como isso vai estar ligado ao passado em One Piece. E nesse vídeo eu analiso principalmente o caso que ocorreu com a família Vinsmoke. Outra conjectura é sobre o Ragnar. A separação entre o esquilo Ratatosk e o martelo Ragnar praticamente está confirmada. Existia o martelo e existia o esquilo. É isso que o Jaru explica quando diz que há uma lenda em Elbaf em que existia um deus da guerra que lutava com o martelo Ragnar e se transformava em um grande dragão. E esse deus da guerra tinha o fiel subordinado, Ratatosk, o esquilo de gelo. Pode ser que esse deus da guerra era Odo, soberano do mundo antigo, assim como a sereia que comanda os reis dos mares. Atualmente, existiria um soberano predestinado, que seria o Loki, uma Akuma no Mi com os poderes do próprio deus da guerra e um martelo com a essência do esquilo e com seus poderes, já que, segundo Jaru, o Ratatosk decidiu se transferir para o martelo esperando a volta do soberano, assim como os reis dos mares esperavam a volta de Poseidon. Eu pessoalmente já fazia essa conjectura que o esquilo poderia ser uma criatura mitológica que de algum modo foi imbuído no martelo, e que talvez seria o mesmo caminho para outros seres mitológicos, só que nesse caso com as frutas. O que a gente tem que colocar nessa equação é que no passado havia uma tecnologia surreal.
E em Elbaf tem uma estrutura tecnológica de 3.000 anos. Então a lenda hoje pode ser uma interpretação de uma tecnologia que conseguiu colocar a essência de uma criatura mitológica no martelo. Dessa forma, essa teoria passa a ficar ainda mais forte. E o que a gente pode perceber é que cada vez mais esses seres mitológicos vêm ganhando importância em One Piece. Um agradecimento a todos que estão apoiando esse canal e assim chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever. Um abraço e até o próximo.